Esse é uma cápsula e nós vamos falar do Lula, que foi criticado pela The Economist, né? Ou seja, até a revista esquerdista está criticando o Lula, né? A The Economist já foi uma revista respeitada uma época, né? Mas hoje em dia ninguém mais respeita isso daqui. De qualquer forma, quando até esse pessoal socialista começa a criticar o Lula, é porque você vê que a situação está realmente feia, né? Ele fala aqui, a manchete fala aqui que para parar o declínio do Brasil, o Lula precisa cortar o gasto público. Esse pessoal não conhece o Lula, é o que eu falo para vocês, é impressionante como gringo erra na hora de entender o que está acontecendo aqui no Brasil, né? Parece que é todo mundo uma cambada de tapado. Mas, assim, não é. Eu sei que eles são pessoas inteligentes, é que eles não têm acesso à informação. Eles não sabem o que realmente acontece aqui no Brasil. Quem é o idiota, o bêbado corrupto do Lula? Não tem nenhuma chance desse cara gastar menos. Até porque ele tem que pagar a soltura dele da cadeia, né? Essa notícia foi sugerida por Fernando Maldade vai te taxar, divulga o seu meme do Taxade por R$ 1,99 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa coluna aqui no The Economist está chamando muita atenção, porque, como eu disse para vocês, ninguém mais leva a The Economist a sério, né? A The Economist hoje em dia é chamada de The Economist, porque parece comunista, né? Viraram esquerdistas ao extremo, não são mais levados a sério. Mas até quando eles criticam o Lula, realmente a coisa chega a ser impressionante, né? A coluna fala aqui que para parar o declínio do Brasil, o Lula precisa cortar gasto público. Novidade, né? Que coisa, a gente sabe disso. Era o que Bolsonaro estava fazendo, né? É incrível como é que... Você vai ver que a The Economist critica Bolsonaro, fala que Bolsonaro não pode, apesar de que Bolsonaro, na economia, estava fazendo exatamente o que eles falam que tem que ser feito com o Brasil aqui, ó. Quando em 2022 o Lula ganhou, o Jair Bolsonaro por pouquinho, né, na eleição, os democratas no mundo todo respiraram aliviados, né? Porque Bolsonaro queria espalhar intolerância e arma. Os caras só ouvem o que fala a imprensa tradicional socialista do Brasil, né? E queria destruir a Amazônia. Caraca, bicho. Esse pessoal tá sabendo que a Amazônia tá pegando fogo mais agora no governo Lula do que estava no governo Bolsonaro? Pois é, né? É o que eu falo, realmente uma cegueira que é deliberada, só pode ser deliberada. Eles não são tão burros assim. Eles estão deliberadamente querendo criticar Bolsonaro por algum motivo político, né? A ameaça da democracia foi uma falha, tentou persuadir as Forças Armadas para mudar a eleição. Que história é essa? Que o cara tá bebendo desinformação da mídia tradicional brasileira. Porém, com todas as suas faltas, Lula é um democrata. Aonde? Aonde que tiraram isso, que Lula é um democrata? Lula não é um democrata em lugar nenhum. Lula apoia todos os comunistas, todos os ditadores comunistas do mundo. Apoia Maduro, apoia o Irã, apoia a Rússia. Não tem nada de democrata no Lula. O Lula é o último ditador, o cara mais ditador do Brasil. Ele quer implementar um regime tipo Venezuela aqui no Brasil. Eu acho que ele não vai conseguir. Eu espero que ele não consiga. Mas que ele quer isso, ele quer, né? Mas, em outros aspectos, o terceiro governo Lula tem sido desapontador, né? Primeiro, no primeiro governo foi uma economia bacana, ele manteve as políticas ortodoxas e fizeram reformas e coisa e tal, ou seja, falando o que todo mundo já sabe. O primeiro governo Lula foi razoável, apesar do mensalão, né? O pessoal esquece desse negócio. O Lula já era um pinguço, já era um corrupto no primeiro governo dele. Ele só foi devagar. Por que ele foi devagar? Eu já expliquei isso para vocês. Ele achava que tinha todo o tempo do mundo para implantar o comunismo no Brasil. Ele não achava que tinha que ser rápido. Então ele foi no primeiro turno e falou, não, vamos seguir como estava o Fernando Henrique Cardoso aqui para não assustar o pessoal, né? E manteve as políticas do Fernando Henrique Cardoso. No segundo governo dele, já começou a botar as asinhas para fora, já começou a torrar dinheiro como se não houvesse amanhã, começou a querer estatizar um monte de coisa, e aí começou já a fazer todas as besteiras que ele ficou conhecido por isso. Ele teve a sorte do commodity boom, né, do boom das commodities, e nessa época começou a gastar dinheiro demais. Mas naquela época, como o Brasil começou também a ganhar muito dinheiro com o boom das commodities, né, exportando minérios, exportando um monte de coisa, o boom das commodities também foi por conta do crescimento chinês, que já não é a mesma coisa hoje em dia. A China perdendo força no crescimento vai prejudicar o Brasil muito grande. E aí
No que aconteceu, que acabou esse negócio, o Lula, as políticas do Lula, no segundo mandato do Lula já começou a desabar a coisa. O pessoal coloca muito como se fosse a Dilma a culpada pelo problema. Eles colocam aqui, ó. Mas então, depois da Dilma Rousseff, teve mais gastos e políticas industriais inefetivas, eu não sei o que lá, e o Brasil mergulhou na pior recessão de 1930. De novo, eles estão errando. Não foi só culpa da Dilma. O problema da recessão de 2014 foi também pelo segundo governo do Lula, né? E no final das contas, o Lula parece que não aprendeu nada, né? Aqui, ó. Como diz o Tyler Rand sobre os Bourbons, né? Isso é uma frase famosa que eles usam lá. O Lula parece que não aprendeu nada e não esqueceu nada. Olha só, o cara tá falando aquilo que eu falo aqui sobre o Lula, né? O Lula tá no referencial da cadeia. Você sabe, né? O Lula saiu da cadeia, mas a cadeia não saiu de dentro do Lula. O Lula continua tomando as decisões dele, vendo o mundo entre as pessoas que botaram ele na cadeia e as pessoas que ficaram do lado dele quando ele estava na cadeia, né? Ele fala aqui que apesar do apoio que ele teve dos liberais e coisa e tal, que apesar de ter a sua vitória ter o apoio de liberais centristas, eles não tiveram espaço no seu governo. E nunca teriam, e todo mundo sabia que não teriam. O pessoal apoiou ele, não se sabe por quê. Porque eles queriam tirar... Quer dizer, você sabe por quê. Eles sabiam que ia ser uma tragédia esse governo Lula. Eles queriam tirar Bolsonaro a qualquer custo, porque o Lula, eles pensaram, o Lula a gente ganha na próxima eleição, né? Bolsonaro vai sumir, né? Depois que o Bolsonaro sair do poder, vai acabar o poder do Bolsonaro. Nunca que isso aconteceu. Bolsonaro continua com tanto apoio quanto tinha antes. A melhor chance desse pessoal agora é Bolsonaro voltar ao poder. É a única chance que tem, porque ninguém mais vai tirar Lula. Ou Bolsonaro tira Lula, ou ninguém vai tirar Lula do poder. Aqui, ó, o Brasil que ele herdou, porém, aí diz que teve um crescimento pífio, coisa e tal, né? Apesar de que aumentou. Olha o cara dizendo, tentando botar a culpa no. Eu tô falando que é comunista essa revista. É totalmente socialista essa revista, né? Estão dizendo aqui que a culpa é do Bolsonaro, que o crescimento foi baixo. Não, a culpa do crescimento dos últimos 10 anos ser baixa é do próprio Lula, do segundo governo Lula, do governo da Dilma, né? E com Temer e Bolsonaro melhorou. Bolsonaro teve o azar da pandemia, né? Mas enfim. E aí o que ele fala aqui, ó, no final das contas, o que ele fala é que o Lula está gastando dinheiro como se fosse um país muito mais rico do que o Brasil é. E é o que eu falo para vocês, né? Essa é uma tendência da população aqui no Brasil. O pessoal acha, não, mas a Europa faz isso. Não, mas a Suécia tem essa regulamentação aqui. Não, mas não sei o que é. E eu falo para vocês, regulamentação tem custo. O pessoal aqui no Brasil adora copiar regulamentação da Europa, né? Não copia dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm regulamentações muito menores do que a da Europa. Copia da Europa, que são regulamentações pesadas. A Europa pode se dar ao luxo de ter leis pesadas, por quê? E não sei se pode se dar tanto ao luxo assim, porque a Europa já não está mais tão rica quanto já foi no passado, né? Mas ela pode fazer isso porque ela no passado foi muito liberal, juntou muito dinheiro, teve um laissez-faire muito grande, juntou dinheiro, agora ela pode se dar ao luxo de ter leis caras, né? É o que eu falo sempre, você quer ser igual o Elon Musk, você não pode pensar assim, pô, o Elon Musk comprou um iate de 80 pés, eu quero ser igual o Elon Musk, vou comprar um iate de 80 pés. Não, meu amigo. O iate é uma coisa que você compra quando você já está rico. Se você quer chegar onde o Elon Musk está hoje, você tem que tomar as decisões como o Elon Musk tomava quando ele era pobre igual a você. Aí ele tomou decisões que foi trabalhar pra caramba, de trabalhar na área de informática, coisa e tal. Aí você, né, tenta repetir o sucesso dele. Você tem uma chance de chegar no sucesso do Elon Musk. Não é certeza também não, mas tem pelo menos uma chance. Uma coisa é certa, se você copiar o que o Elon Musk faz hoje, você vai quebrar. Se você comprar um iate de 80 pés, você vai quebrar pagando a porcaria do iate e não vai conseguir chegar onde o Elon Musk está. É assim que o Brasil funciona. Não vamos fazer um SUS, uma saúde pública de qualidade, público gratuito de qualidade. Aí o que vira o SUS? Esse tipo de coisa não funciona nem na Europa, aqui no Brasil muito menos. Acaba virando uma porcaria que ninguém consegue usar no final das contas, né? O pessoal fica dizendo, não, viva o SUS e não sei o que lá, no final das contas, se você vai usar, você morre. Ou você tem um plano de saúde de verdade, ou você morre quando você precisar de saúde, porque o SUS não funciona, né? Enfim, e custa caro. A gente paga uma fortuna de imposto por isso daí, uma coisa que não funciona. É o que eu falo, a gente não pode imitar políticas de países que já são ricos. Tem que imitar políticas desses países que são ricos hoje, quando eles eram pobres, né? Enfim, e aí ele está falando aqui que o Lula está querendo gastar dinheiro como se não houvesse amanhã nisso daí, né? E os investidores começaram a notar que a moeda do Brasil, o real, perdeu 17% do seu valor sobre o dólar nos últimos 12 meses, agora no meio de junho, né?
a pior performance de qualquer moeda no mundo, né? Isso parece ter agradado o Lula, segundo ele diz aqui, né? E tá ajudando o Haddad, coisa e tal. E ele tá falando aqui, ó. O Lula deveria olhar para o futuro, promover sucessores mais jovens. Olha o establishment já querendo fazer com o Lula o mesmo que fizeram com o Biden, que estão fazendo com o Biden lá nos Estados Unidos, né? E para manter as reformas que o Brasil precisa ter espaço genuíno para políticas progressistas. Ao invés de se dobrar em repetir a fórmula de taxar e gastar seu caminho até um próximo mandato, né? Isso é um outro problema. Ou seja, o Lula está querendo taxar muito a sociedade para tentar gastar dinheiro e assim se reeleger. Não vai conseguir, já está na cara que não, né? Tem pouco risco imediato de uma crise de moeda. Isso eu falei para vocês. O Brasil tem reservas, o Brasil tem legislação que é mais difícil do Lula controlar, do Lula contornar aqui, mas esse negócio, reserva, não dura para sempre. Todo mundo sabe como é que funciona. Tu fica desempregado, meu amigo, tu pode ter uma boa reserva. Se tu não arrumar um emprego rápido, tua reserva acaba rapidinho. E o problema é que, o que ele fala aqui é isso, o problema não é que vai ter uma crise da moeda, o problema é que o Lula está seguindo um caminho de declínio. E é o que fala aqui também o pessoal, ou seja, Lula segue um caminho de declínio, é o que diz The Economist, isso aqui é a tradução basicamente da coisa. A The Economist reconhece que tem responsabilidade do Congresso também, mas não tem. O problema, como eu falei para vocês, é que o Lula foi eleito no vácuo, ele não tem apoio popular, então todo presidente que é eleito no vácuo acaba tendo o problema de que precisa comprar apoio do Congresso. É sempre assim. Né? O Bolsonaro não precisava, o Bolsonaro tinha uma agenda, tinha um propósito econômico, estava o Brasil no caminho certo, né? Mas o pessoal, não, que temos que tirar Bolsonaro porque não sei o que é lá, ficaram todos chateados com o Bolsonaro porque o Bolsonaro fala grosso, porque não sei o que é lá e coisa e tal. No final das contas, botaram o verme do Lula no lugar, o pinguço corrupto lá na presidência. Esse pessoal vai ter que pagar por esse erro. Esse pessoal da cartinha da democracia, meu amigo, eu vou exigir até o fim da minha vida uma desculpa de cada um dos idiotas que assinou aquela cartinha da democracia, porque esse pessoal elegeu o Lula. Não a cartinha da democracia, o populacho não tá nem aí pra cartinha da democracia, mas foi esse pessoal que se uniu para assinar essa carta, né? Essa elite aristocrática socialista brasileira que fez toda a força para eleger esse pinguço corrupto para presidente do Brasil. E o declínio brasileiro, o declínio da economia brasileira, que vai pegar todos nós, todo mundo vai pagar por isso aqui no Brasil, a culpa é do pessoal da cartinha da democracia. Vamos lembrar sempre do nome de cada pessoa que assinou aquela porcaria daquela cartinha. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.